A nossa aula de hoje está um pouquinho diferente. Eu estou aqui na Unisorriso, é a clínica da doutora Camila. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre higiene bucal. E eu vou trazer 2 formatos para vocês aqui nesse vídeo mesmo, vai ser algo rápido. O primeiro é como ensinar os pequenos a cuidar direito dos dentinhos. E o segundo passo vai ser como nós adultos e as crianças grandes devem escovar da forma correta os dentes. Porque assim como os outros assuntos que a gente já tratou aqui, a higiene bucal também é cheia de tabu e a gente não aprende de fato como fazer no passo a passo, mas isso vai mudar hoje. Fica aqui comigo. Estou aqui então com a doutora Camila, vamos conversar um pouquinho com ela e entender como que os pais ajudam os filhos pequenos a criar o hábito da escovação. Como a gente faz, Camila? Então, no consultório, normalmente a pergunta que vem é quando a gente começa a higienizar os dentinhos? Então, é uma pergunta assim que eu sempre falo, quando começa a nascer os dentinhos? Então, tem escovas hoje, a partir de 4 meses, que já começa para essa higienização bem no início. Tem que usar pasta de dente? Tem que usar pasta de dente sempre com flúor. Mesmo pequenininho usa com flúor? Mesmo com pequenininho. O que vai impactar é a questão da quantidade. Então, quanto menor, menor a quantidade. Então, vai variar de meio grão de arroz até 1 grão de ervilha. Outra pergunta é quantidade de vezes. Então, eu sempre falo que aquele fluxo de 3 vezes ao dia, que é após as refeições, funciona muito bem. Quando passar o fio dental, outra dúvida muito grande. Então, o fio dental sempre vem antes da escovação. Para os menores, a gente tem o fio dental com forquilha, que é com apoio, uma haste que pode ajudar a fazer na higienização. Então, após o uso do fio dental, usa uma escova macia, sempre macia, compatível com a idade. Então, hoje tem várias marcas, você consegue ali, quando entra naquela gôndola da farmácia, tem várias opções. A que procurar, a da idade compatível e a que seja super macia. Então, nada de escova rígida ou uma escova de adulto para criança. Então, a boca é menor, a gente não consegue acessar o final dos dentes com uma escova grande. Então, sempre observar quantidade de pasta de dente, tamanho e ver a idade compatível e uma escova macia. E quando a gente fala de fio dental, desde os primeiros dentes também tem que usar o fio dental? Desde os primeiros dentes. Então, a partir de... tem 2 dentes ali. Então, entre aqueles dentes vai entrar alimento. Principalmente quando começa a introdução alimentar, que normalmente é aos 6 meses. Então, vai começar a comer fruta, vai começar a comer sopinha. Então, sempre vai entrar resíduo ali. Então, qual que é a ideia? Passa o fio dental para que na hora que a espuma do creme dental agir, ela entre naquela região. Porque se tiver o alimento ali, a placa, que a gente fala que é o famoso tártaro, ele vai ficar acumulando se a gente não remover mecanicamente. Então, remove com fio para o flúor acessar aquela região. E a língua? Precisa escovar a língua, limpar a língua quando é pequenininho, só mais velho? Como que faz? Até 1 ano, eu acho legal passar uma gaze com água mesmo e criar o hábito de ir limpando, porque bebê a gente sempre tem um cuidado maior. Após essa idade, a gente pode usar os acessórios que tem o limpador de língua ou até mesmo pegar a escova de dente e ao final escovar, tirar a pasta de dente, porque é o sabor da pasta que pode dar ânsia, e passar a própria escova. E aí, o que eu falo para os pais? Sempre criar uma rotina. Então, assim, vai ter um momento da escovação em família, vai todo mundo pro banheiro, se tiver espaço, ou pra frente do espelho. Começa o pai e a mãe fazendo, porque vira um hábito. Vira ali, tudo que é hábito não é feito com dificuldade. Fixa. Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos mostrar na prática agora como que é uma escovação correta. Ela deu as dicas aqui para criança pequena e agora vamos aprender nós como escovar os dentes, porque assim como a educação sexual, a gente não é ensinado como escovar os dentes, o passo a passo correto. Então a gente vai mostrar agora no detalhe para vocês verem como é uma escovação correta aí na casa de vocês. Gente, só antes um adendo, eu acabei de descobrir que enxaguante bucal só depois de 6 anos de idade, essa é a indicação da doutora, certo? Sim. E existe a ordem correta que a gente vai mostrar para vocês aqui de escovação. Quando é o fio dental, quando que raspa a língua, mas aí vocês vão ver aqui no detalhe. Então, o primeiro passo, sempre enrolar o fio dental aqui entre os dedinhos, porque as pessoas têm o hábito de ir passando, mas o ideal é ir trocando o fio. Então, assim, a gente desenrola um lado, enrola o outro e vai mudando, tá? Pode passar 1, 2 vezes no dente. Então aqui, a gente vai pegar e vai sempre entrar e acessar a região da gengiva, sempre de um lado, sempre do outro.
Mesma coisa no próximo. Do lado, do outro e desce. Se o paciente ele tiver restauração ou alguma prótese em algum desses dentes, tem uma perda de espaço biológico. Então a gente recomenda que vá até a gengiva, mas deslize, não puxando para baixo, porque isso pode danificar a peça protética. Passou o fio dental em todos os dentes, a gente pega a escova. Olha, vocês vão observar que essa escova é bem macia e a gente vai sempre angular a 45 graus. Então, ó, angulamos aqui a 45 graus, a escova consegue acessar toda a região do dente e vai contornando em cima e embaixo, e as cerdas elas conseguem chegar próximo à gengiva, porque quando a gente escova assim, a gente deixa uma região sem ser escovada. Então, região da frente sempre a 45 graus. Aqui atrás, onde a gente faz o movimento, que eu sempre falo para as crianças que é o movimento de trem, só que o trem só vai, tá? Se a gente faz assim, a gente tá só ali esfregando os alimentos que ficam aqui. Então, é sempre o trem sai da estação, tá? E atrás, mesma coisa, ó. Sempre movimento para fora. Aqui, bem suave. E aqui na região da frente dos dentes a gente sempre faz aquele momento, sempre pensando que eu tô levando a sujeira embora, ó. Ela tá indo embora. Repete isso, a escovação tem que levar algum tempo, mais ou menos vai e volta mais de uma vez, depois enxágua bem e por último higiene da língua, também sempre levando para fora. A gente nunca faz esse movimento de vai e vem, sempre levando a sujeira para fora. Seja com o limpador, que hoje tem limpadores de língua, seja com a escova, tá bom? Então, e pode finalizar com enxaguante. O enxaguante é a cereja do bolo. A gente vai lá, a bochecha e deixa um hálito gostoso. Mas sempre lembrando que usar enxaguante não substitui o fio dental e a escova com creme dental, tá bom?